Então, gente, a nossa proposta hoje é começar uma reflexão sobre uma questão que percorre, que atinge, eu acho, de uma forma muito forte a nossa sociedade hoje, que é a questão do esgotamento, é a questão do cansaço. Eu tenho certeza que se eu perguntasse aqui, muita gente ia se considerar cansada. Muita gente hoje talvez dizer que está numa situação de esgotamento. E a Bíblia tem muita coisa a falar sobre essa questão. A nossa ideia parte, esse tema parte de um pressuposto. Um pressuposto de que nós não somos autossuficientes. Tá? Isso quer dizer que nós necessitamos, nós precisamos de algo fora de nós que nos alimente, que nos energize. Nosso mundo hoje avançou muito. A tecnologia, os recursos, tudo isso avançou muito. Mas a questão energética parece que continua sendo o grande problema da tecnologia. Você tem um celular na sua mão, extremamente avançado, com muitos recursos, 4G, televisão, uma série de coisas. Mas por mais avançado que seja esse celular, ele vai precisar de quê? De uma bateria. E se a bateria dele pifar, ele acabou, não adianta. Você pode ter o melhor celular do mundo, mas sem bateria, ele continua sendo nada. E, gente, essa questão é interessante porque nós somos assim. Nós somos fisicamente assim. Nós adoecemos, nós envelhecemos. A nossa energia se vai ao longo do tempo. A gente tem uma vida útil. É engraçado como muitas vezes a gente vive nesse mundo como se a gente nunca fosse passar, como se a nossa vida fosse ilimitada. E a realidade é que se a gente for pensar sobre a vida, nós vamos descobrir que nós temos uma vida útil. Igual a bateria tem uma vida útil, a gente também tem uma vida útil. A gente é limitado. A gente precisa de alguma coisa fora de nós, a começar da comida. Essa semana, aliás, não essa semana, já tem acho que umas 2 ou 3 semanas, eu estava lá na minha casa de manhã e de repente chega a Rebeca, de manhã, minha filha, 9 anos, aos prantos. Pai, 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 chorando, eu pensei que tinha acontecido algum acidente. Ele morreu, ele morreu, ele morreu. Eu falei, quem morreu? Meu Deus, que situação. A criança chorando aos prantos, dizendo que ele morreu, e eu sem saber o que foi. Ele morreu, ele morreu, ele morreu. Calma, Rebeca, quem morreu? O meu homem, o meu homem. Eu olhei assim, como é que é? O meu homem? Minha filha de 9 anos dizendo, meu homem morreu. Eu fiquei num desespero na hora, não entendi nada. Eu falei, como assim, Rebeca? Que meu homem é esse que morreu? Não, o meu homem que eu criei. Aí ela foi explicar, ela tem um joguinho lá chamado The Sims. Não sei quantos aqui conhecem esse joguinho. É um joguinho que você cria ali as casas, a família, você cria, os personagens seus virtuais ali. Ele vive um mundo virtual que você cria. E ela tem lá um joguinho desse, ela criou uma família. Só que ela esqueceu de alimentar o homem que ela criou. E de repente, na hora que ela criou lá, apareceu falecido. Porque o cara morreu de fome que ela não alimentou. E ela ficou numa culpa tremenda. Porque o homem que ela criou morreu porque ela não deu comida para ele. E eu fiquei pensando, como é que nós somos? Nós somos assim, na verdade. Se a gente não tiver comida, o que acontece? Morre. Por quê? Porque nós somos limitados. Nós precisamos de alguma coisa fora de nós que nos energize. E, gente, se é assim fisicamente, é assim também emocionalmente. É assim espiritualmente. Desde pequeno, a gente precisa ser alimentado. Tem um livro do Isami Tiba, que é um psicólogo aí muito conhecido, ele escreveu um livro chamado Quem Ama, Cuida. E aí nesse livro ele diz sobre as crianças o seguinte, assim como o leite alimenta o corpo,
O afeto alimenta a alma da criança. E é muito interessante essa abordagem, porque nós precisamos também alimentar a nossa alma. Cuidar da nossa alma, dos nossos afetos, dos nossos sentimentos. Muitas vezes a gente deixa isso de lado. E aí a gente vai perdendo a nossa energia. É engraçado que a gente pode ter uma pessoa com uma saúde física fabulosa. Nós podemos ter um cara sarado, cara de academia, com tudo em cima ali, beleza. Só que ele pode estar emocionalmente absolutamente desnutrido. Ele pode estar vivendo um esgotamento, ainda que você tenha uma saúde física fabulosa, você pode ter uma situação interior de crise, de esgotamento, porque a alma precisa de cuidados. E é engraçado que a gente normalmente cuida muito bem do nosso corpo. A gente faz exercício, a gente procura lá na academia, vai no médico, faz os exames em dia, check-up, quando acontece alguma coisa alterada, a gente já corre atrás para cuidar. Mas muitas vezes a gente não tem esse mesmo zelo e esse mesmo cuidado em relação à nossa alma, em relação às nossas emoções. E aí o que acontece, meus queridos, sabe o que é? É que a gente vai ficando esgotado. A gente vai perdendo a nossa energia, a gente vai começando a experimentar crise nas nossas emoções, vai começando a experimentar que, de fato, nós não somos autossuficientes. E aí eu queria perguntar para você uma questão relacionada aqui a essa pergunta. O que drena a sua energia? Porque se a gente for pensar no que drena a nossa energia, você tem uma série de coisas que podem abastecer, te encher, e você tem algumas coisas que drenam essa sua energia. Eu queria fazer uma enquete aqui. Então vamos lá, me ajudem aqui. Nós temos aqui a nossa bateria, tá bom? E aí nós vamos ver o que drena a nossa energia. O que drena a sua energia? Me ajude aí. A raiva. Quando você sente raiva, você sente que você vai experimentando o esgotamento. Então vamos lá, vamos tirar aqui um primeiro pontinho da nossa energia, porque ficou com raiva, ó, já caiu um ponto essa bateria. O que mais que drena a sua energia? O trânsito, ou o que mais? Estresse, o quê? Frustração. Então vamos botar junto aqui, diz. Preocupação, trânsito, estresse, tudo isso vai drenando a nossa energia emocional, tá bom? Vamos então tirando aqui. Nós estamos aqui, tá, gente? É só virar. Opa, rapaz, foi mal aí. Que é o criador aqui da nossa tecnologia aqui. Eu não estava sabendo usar muito bem o equipamento. Mas tá bom. Tá bom, vamos lá. O que mais que drena a sua energia? O dinheiro drena? O dinheiro ou a falta do dinheiro? Muito dinheiro ou pouco dinheiro te drena? Quer dizer, a preocupação quando tem muito. Ou quando não tem. Não, porque tem gente que fica estressado quando tem gente que fica estressado quando não tem, não é verdade? Então vamos botar o dinheiro, tá bom? Então o dinheiro, ter que lidar com o dinheiro, drena a nossa energia. Você concorda comigo? Beleza? Então vamos lá, vamos tirar mais um pontinho aqui. O que mais que drena? Podem ir falando aí. Oi? A violência que nos cerca. E será que essa violência também não é uma violência, muitas vezes, na forma de relacionamentos difíceis, violentos, uma resposta dura, alguma coisa que desgasta você na família, muitas vezes, ou no trabalho? A violência não apenas física, né, mas a violência verbal. Isso desgasta ou não? O que vocês acham? Então vamos lá, vamos tirar mais umazinha aqui. O que mais que drena a nossa energia, gente? Falta de amor nos relacionamentos, drenam. Beleza. O que mais que falou aí? Certo. Uma irregularidade na questão do relacionamento com Deus vai drenando a gente. Ótimo. Beleza. Aí, de repente, gente, depois disso tudo, a nossa bateria vai ficar, ó. Vai começando a ficar vermelhinha aqui, tá? Você já viu no seu celular quando ele fica vermelhinho, como é que é? E aí, mais do que isso, ele começa a piscar, ó. Ele vai começar a piscar ali, porque é isso que acontece quando muitas vezes a gente vai drenando, e aquilo vai saindo, aquela energia, e muitas vezes o que acontece, a gente não repõe, é como um tanque que vai gastando, o combustível vai comendo ali, você vai perdendo combustível, e você não repõe.
você não para abastecer. Daqui a pouco você vai ficar numa situação de esgotamento no corpo e na alma. Tem alguns sintomas. Eu não sou psicólogo, eu não quero aqui focar hoje nesses sintomas, mas eu queria apenas colocar para você, talvez você esteja vivendo algum desses sintomas que vão te ajudar, talvez, a acender uma luzinha e falar, opa, peraí, eu estou perto pelo menos do esgotamento. Que sintomas seriam esses? É porque esse negócio pisca aí um tempão. Me ajuda ali, por favor, Fernando. Dá um ESC aí, coloca no próximo slide, porque senão ele não para de piscar nunca, essa coisa aí. Isso aí, foi. Sinais de esgotamento. Vou colocar rapidamente aqui, apenas para vocês tentarem se identificar com algum deles. Um cansaço permanente é um sinal de esgotamento. Tristeza profunda e contínua. Você está o tempo inteiro triste. Você não sabe por que você está triste. Você tem todas as razões para estar alegre. De repente você tem uma série de fatores exteriores. Poxa, mas as pessoas olham para você e falam, poxa, eu queria ter essa sua vida, rapaz. Você tem tudo para estar feliz, você tem tudo para estar bem, mas você está triste. Muitas vezes é um esgotamento, um desânimo. É um pessimismo em relação à vida. Uma irritabilidade. Você fica meio elétrico, né? O sujeito toca, leva choque. Fica aquela coisa meio porco-espinho, na verdade. Qualquer pessoa que se aproxima, você já dá uma espetada. Insônia, que é a dificuldade de dormir. E, gente, vocês não têm ideia como o sono é importante para a nossa saúde, não apenas física, mas emocional. Porque se tem uma hora que você está realmente rendido, é na hora que você dorme. Dormir, gente, é um exercício e é uma arte. Então a insônia é muito um sinal de esgotamento. Um choro aparentemente sem motivo. De repente você começa a chorar. Não tem motivo, não, por quê? Estou chorando. Você se vê chorando sem motivo. Dificuldade para tomar decisões. Coisas que antes você fazia tranquilamente, decisões que eram corriqueiras, hoje você foge de ter que tomar uma decisão. Dificuldade também para se concentrar. Sentimento de solidão. Você pode estar cercado, você pode ter amigos, oportunidade, mas você se sente sozinho. Esses sinais são sinais de esgotamento. São sinais de que a bateria da sua alma ela está no pontinho vermelho, está precisando de cuidados. E a pergunta é, então, como que nós vamos lidar com isso? Na verdade, gente, o esgotamento é uma evidência da nossa finitude. Como eu falei no início, nós não somos autossuficientes. E muitas vezes porque a gente não reconhece essa nossa finitude, a gente não reconhece que nós somos humanos mesmos, limitados. A gente acha que de alguma maneira, porque a gente entrou para uma igreja, ou porque a gente teve uma experiência com Deus, então nós somos super-heróis. E que a gente, a partir de agora, a gente não vai sofrer nenhum tipo de situação parecida com essa. Não vai ter esse tipo de esgotamento, mas a realidade é que nós somos finitos. A nossa energia é drenada. E, gente, eu queria mostrar para vocês que aqueles que vivem nessa situação não estão sozinhos. Você, se está experimentando algum tipo de esgotamento, você não está sozinho. Tem gente muito graúda que passou por essa mesma situação. Quer ver alguns deles? Eu quero colocar 3, pelo menos, muito conhecidos. Primeira, Madre Teresa, que você conhece muito bem, mas o que talvez você não saiba é que durante uma boa parte da sua vida ela lidou com a questão da depressão, do esgotamento, e tem essa frase que ela diz: disseram que Deus me ama. Ainda assim, a realidade das trevas, da frieza e do vazio é tão grande que nada toca a minha alma. Sinto aquela terrível dor da perda, de Deus não me querer, de Deus não ser Deus, de Deus não existir de fato. Querem tirar? Está na frente aqui? Esse pessoal que fica na frente aqui, né? Não consegue ver. Só chega para cá um pouquinho, bota aqui. Aí, bota aí que ajuda a gente aqui. Ah, é? Opa, então bota aí na porta aí. Meu pai. Tá bom, deixa essa bateria ali para ficar uma referência. Beleza. Madre Teresa vivenciou a questão do esgotamento. Um outro personagem muito conhecido, Abraham Lincoln, veja o que ele disse
um dos presidentes mais conhecidos e mais importantes da história dos Estados Unidos, ele disse: sou agora o mais miserável dos homens viventes. Se o que sinto fosse igualmente distribuído a toda a família humana, não haveria uma face alegre sequer sobre a terra. Se melhorarei, não posso dizer. Tenho o terrível pressentimento de que não. Permanecer como estou é impossível. Parece-me que devo morrer ou melhorar. Veja mais um exemplo de uma pessoa muito conhecida, e eu estou citando duas pessoas que que escreveram o seu nome na história da humanidade, mas que, apesar disso, conviveram com essa questão do esgotamento, da depressão. Um outro, muito conhecido também, Martin Luther King. A gente tem uma informação sobre ele dizendo o seguinte: devido ao seu profundo abatimento, um de seus principais assistentes pediu que ele fosse a um psiquiatra. Como suas pílulas para dormir não faziam mais efeito, passou a preocupar-se com a morte. Muitas vezes a imagem que nós temos do Luther King era daquele cara, era aquele profeta irredutível, forte, que resistia a tudo e a todos, e que inclusive deu a sua vida em prol da causa que ele lutava, que era a questão dos direitos civis lá nos Estados Unidos. Mas o que muitas vezes a gente não sabe, que está registrado nas biografias do Martin Luther King, é que ele precisou conviver durante muito tempo com essa questão da depressão, com essa questão do esgotamento. As situações que aconteceram na sua vida, seus relacionamentos familiares, muitas vezes foram tumultuados por causa dessa questão da depressão. Então, eu queria mostrar para vocês, com esses 3 exemplos bem rápidos, que você não está sozinho. Mas mais do que isso, mostrar para você que grandes heróis da história bíblica também enfrentaram a realidade do esgotamento. Porque você pode dizer, não, mas esses caras aqui, eles não estão lá na Bíblia. Porque na Bíblia não tem esse negócio de depressão. Não tem esse negócio de esgotamento. Então, eu quero mostrar para vocês apenas uma pequena galeria de algumas pessoas, assim, sem muita importância, que viveram com essa dificuldade do esgotamento. Vamos lá, vamos começar por um simples. Moisés. Olha só o que ele disse em determinada situação, tendo aquela responsabilidade de conduzir aquele povo pelo deserto. Ele disse o seguinte, falando para Deus: eu sozinho não posso cuidar de todo este povo. Isso é demais para mim. Se vais me tratar desse jeito, tem pena de mim e mata-me. Se gostas de mim, Senhor, não deixes que eu continue sofrendo desse jeito. Você já se identificou com uma oração como essa? Dizer, Senhor, não está dando mais não. Eu estou sem energia nenhuma, para mim não dá mais. Bati no tatame aqui porque para mim não tem mais condição de continuar. Veja, Moisés teve esse momento. Moisés. E não foi só ele. Um outro também muito conhecido, um outro profeta do Antigo Testamento chamado Elias. Você conhece a história de Elias? Você sabe que em uma certa ocasião, depois de uma grande vitória, ele experimentou uma grande sensação de desânimo, a ponto de, conforme o texto diz, foi para o deserto andando um dia inteiro. Aí parou, sentou-se na sombra de uma árvore e teve vontade de morrer. Então orou assim: já chega, ó Senhor Deus, acaba agora com a minha vida, porque eu sou um fracasso. Você já se sentiu assim? De repente, com uma sensação de que, tipo assim, você é um fracasso. E todo o seu esforço não é suficiente. E aí você fala, não tenho o que fazer. Elias passou por isso. E não só Elias, mas um outro profeta também, chamado Jeremias. Aliás, o apelido dele é o profeta chorão, justamente por causa do seu constante lamento. E num deles, olha o que ele diz aí, capítulo 45, versículo 3. Ai de mim! O Senhor acrescentou tristeza ao meu sofrimento. Estou exausto de tanto gemer e não encontro descanso. Você está percebendo a realidade do esgotamento? E não foi só ele, não eram apenas os personagens do Antigo Testamento. A gente tem mais um caso interessante, que é o caso do apóstolo Paulo.
um homem que é considerado um exemplo na questão do otimismo, da perseverança, mas veja só o que ele mesmo fala de uma experiência vivida com essa questão de esgotamento. Ele disse: irmãos, não queremos que vocês desconheçam as tribulações que sofremos na província da Ásia, as quais foram muito além da nossa capacidade de suportar, ao ponto de perdermos a esperança da própria vida. E depois, na mesma carta, ele vai dizer: mesmo depois de termos chegado à província da Macedônia, não descansamos nada. Em todos os lugares houve problemas, lutas com os de fora, e veja, e medo no nosso coração. O grande apóstolo Paulo confessa que num determinado momento da sua vida ele teve que lidar com medo dentro do coração. Eu estou querendo mostrar todos esses exemplos para você talvez não achar que porque você está enfrentando uma situação de esgotamento, você está necessariamente em pecado diante de Deus. Mas eu estou mostrando tudo isso para você reconhecer a sua finitude. Você precisa de cuidados. Você precisa de uma fonte externa de alimentação. E veja, você pode até dizer: não, mas esses caras, tudo bem, todos eles eram finitos, eram humanos. Mas eu quero dar para você, talvez, o principal. Jesus. Será que Jesus viveu também isso ou não? Sabe o que Jesus disse quando estava orando ali no deserto, no jardim de Getsemane? O texto diz: então foram para um lugar chamado Getsemane, e começou a ficar aflito e angustiado. E lhes disse: a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se e orava para que, se possível, fosse afastada dele aquela hora. Gente, se Jesus passou por uma situação de ficar aflito e angustiado, será que nós podemos simplesmente passar por esse mundo sem querer passar por essa experiência? Você está percebendo que o esgotamento é uma realidade. Nós somos seres finitos e passamos por isso. A questão é como vamos passar. Que lições vamos aprender? Alguém já disse o seguinte: o sofrimento transforma. O sofrimento sempre transforma, mas nem sempre para melhor. Muitas vezes o sofrimento vem na sua vida e ao invés de transformar para melhor, ele transforma para pior. Então é preciso ter uma postura diante do sofrimento. É preciso ter uma postura diante da realidade do esgotamento. E eu queria trazer para vocês hoje, apenas como uma introdução dessa série que nós vamos continuar ao longo dos próximos domingos, que é a realidade de Davi. Davi viveu a questão do esgotamento como poucos na Bíblia. O grande rei Davi da história de Israel. No Salmo 38, por exemplo, eu selecionei aí apenas alguns versículos, só para você ver, e aí eu quero entrar num texto específico de Davi. Veja no Salmo 38, por exemplo, está ali na tela, o que ele disse: estou encurvado e muitíssimo abatido. O dia todo saio vagueando e pranteando. Sinto-me muito fraco e totalmente esmagado. Meu coração geme de angústia. Meu coração palpita. As forças me faltam. Até a luz dos meus olhos se foi. Você está percebendo? O sofrimento, a situação de esgotamento de Davi. Durante muitas vezes, Davi, por exemplo, ao longo da sua vida como fugitivo, durante 10 anos ele fugiu do rei Saul, se escondendo em cavernas, no deserto, entre povos inimigos. Ele viveu essa situação do esgotamento naquela situação desses 10 anos, muitas e muitas vezes. E muitos salmos foram escritos ali, nessa situação dele de ser um forasteiro. Inclusive tem um livrinho muito interessante chamado Perfil de Três Reis, que fala sobre esses 3 primeiros reis de Israel, Saul, Davi e Salomão, que tem uma citação que eu acho muito interessante sobre esse lugar do esgotamento, do sofrimento, da depressão na vida de Davi. Olha só o que ele diz. Ali, naquelas cavernas,
Afogado na tristeza do seu cântico e no cântico da sua tristeza, Davi tornou-se o maior compositor de hinos e o maior consolador de corações que o mundo já conheceu. Eu não sei se você já teve a oportunidade de ler os Salmos de Davi, mas foi justamente nos seus momentos de maior angústia existencial que ele escreveu os seus salmos mais poderosos, salmos que podem ainda hoje se transformar em cânticos de restauração da nossa alma. E eu queria hoje, na verdade, trazer um desses salmos nessa introdução, que é o mais conhecido de Davi. É impossível que você não tenha sequer jamais se deparado com esse salmo. Imagino que todos aqui, em algum momento da sua vida, já ouviram falar desse salmo, que é o salmo de número 23. A realidade desse salmo, como você vê ali naquela imagem, é a realidade do rebanho. Rebanho ali de gado miúdo, muito possivelmente um rebanho de ovelhas, e a realidade do pastor. Muitos dizem que Davi escreveu esse salmo, não quando ele era pastor de ovelhas, mas quando ele já era, talvez, rei, e quando ele já era idoso. Talvez esse salmo traga uma espécie de autobiografia da vida de Davi. Esse salmo traz a realidade, ele tem um contexto histórico, ele tem uma moldura de sentido que toca em duas realidades. Uma é essa, do pastor de ovelhas, e a outra é a realidade do palácio, do hóspede. Então, eu quero tratar apenas hoje da primeira realidade, que é dos versículos 1 ao versículo 4 desse salmo, não o versículo 4, aliás, do 1 ao 4, não o 5 e o 6, tá bom? Que ele trata justamente dessa questão. Por que eu estou trazendo esse salmo? Por uma questão, gente. Possivelmente a gente não tenha uma metáfora mais apropriada para falar sobre esgotamento, sobre depressão, sobre a nossa finitude humana, do que usar a metáfora da ovelha, a metáfora do rebanho, do pastor, por uma questão muito simples. Porque a ovelha é um animal que necessita ter um pastor. A ovelha precisa ter um pastor. A ovelha precisa de cuidados. Você já ouviu falar de pastor de leões? Alguém já ouviu falar aqui de pastor de leões? Pastor de lobos? Alguém já ouviu falar? Ninguém. Por quê? Não é porque eles são autossuficientes, mas é porque eles conseguem se virar. Eles caçam, eles vão à luta, mas a ovelha vai precisar sempre ter cuidado. Vai precisar, e aqui não tem uma imagem tão clara da nossa finitude como essa da ovelha. A ovelha é frágil. Uma vez eu, citando a questão da ovelha aqui, até falei, por exemplo, você pegar a ovelha, sei lá, bota a ovelha contra a Rebeca. A Rebeca ganha da ovelha. Entendeu? A Rebequinha, 9 anos, vai dar um couro na ovelha. Porque a ovelha é frágil. A ovelha precisa ser cuidada. E Davi, nesse salmo, escreve sobre essa realidade e olha só o que ele diz. Vamos ler juntos esses 4 primeiros versículos do Salmo 23, para a gente pensar um pouquinho nisso. Vamos lá? O Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Em verdes pastagens me faz repousar e me conduz a águas tranquilas. Restaura-me o vigor. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me protegem. Essa passagem tem uma frase aqui que é exatamente a proposta dessa série. Quando ele diz ali, restaura-me o vigor, literalmente, o texto hebraico está dizendo assim, esse pastor, é o que ele está falando do pastor, ele está dizendo assim, devolve a minha alma. É o que ele está dizendo ali.
É como uma pessoa que já está piscando sem alma alguma e, de repente, porque é cuidado, ele é renovado. Me lembro do Robson, a gente teve um bate-papo essa semana aí para fazer essa ilustração aqui, e a gente estava lembrando um joguinho que a gente jogava quando era criança no Atari, que era o River Raid. Não sei se vocês lembram do River Raid. Quem aqui jogou River Raid alguma vez na vida? Vocês jogaram River Raid, não é verdade? Então o River Raid era um aviãozinho que tinha, e você ia e tal, e tinha uma hora que o aviãozinho ficava sem gasolina, você lembra? Aí começava, lembra que tinha um barulhinho assim? E se você não achasse um tanquezinho de combustível, ele pá, morria. É engraçado, muitas vezes a gente está se sentindo assim, né? Já está ali fazendo aquele barulhinho de não ter mais energia, a bateria do celular ali já está piscando, 2%, 1%. E aí a imagem do Salmo é o seguinte, ele restaura-me o vigor, ele abastece a minha alma. É exatamente essa a proposta. O Salmo 23 ele tem esse objetivo. O objetivo de levar você hoje, que chegou talvez com a sua bateria lá no finalzinho, a ser renovado, restaurado, voltar para sua casa de alguma maneira abastecido espiritualmente, alimentado espiritualmente. É interessante que ele diz, falando aqui, que o Senhor é o meu pastor, e ele fala aí, de nada terei falta, ou nada me faltará. E aí eu pergunto, como assim? Porque, peraí, como é que eu posso hoje fazer essa oração? O Senhor é o meu pastor, Deus cuida de mim, nada me faltará. Só que quando você fala isso, nada me faltará, ou de nada terei falta, na mesma hora, a sua consciência te lembra uma série de coisas que você não tem. Você concorda comigo? Como assim de nada terei falta? Todo mundo aqui tem carro? Possivelmente alguns não têm. Então, peraí, está faltando carro. E de repente, todo mundo aqui já tem o seu apartamento próprio? Possivelmente não. Então, peraí, como assim de nada terei falta? Eu não tenho minha casa, eu não tenho meu apartamento, eu não tenho um monte de coisa. É só ligar a televisão e eu vou ver um monte de coisa que eu não tenho. E que de repente eu sinto hoje uma falta profunda. Eu preciso desse negócio, porque. Então, como é que ele pode dizer, o Senhor, meu pastor, de nada terei falta? Eu estou dizendo isso, gente, porque nós precisamos não apenas entrar na realidade do texto bíblico, mas reconhecer que quando a gente lê o texto bíblico, a gente lê com as lentes do nosso tempo, da nossa realidade. A gente imprime no texto muito significado. Esse negócio de dizer que a leitura é neutra não existe. A gente lê a partir da nossa ótica. E eu queria mostrar para vocês um vídeo de 3 minutos, apenas para você ver qual é a ótica que nós hoje lemos a Escritura. Nós somos cercados por um tempo. E esse tempo tem características próprias que levam a gente a enxergar tudo que está à nossa volta de uma determinada forma. Então eu queria mostrar esse vídeo rapidamente para você, que ele faz é um vídeo que foi feito por uma aluna de uma universidade, um trabalho da universidade, se não me engano, de ciências sociais, e ele faz um apanhado da modernidade até a hipermodernidade. Então, olha só, rapidamente eu achei interessante as imagens, o texto, o significado que ele trouxe. Vamos dar uma olhadinha ali, tem que colocar o som lá, espero que funcione. Né? Sempre uma atenção, mas vamos lá. Eu queria mostrar esse vídeo pelo seguinte. Nosso tempo hoje, gente, é marcado, tem um filósofo muito conhecido hoje, que é o Lipovetsky, que ele fala sobre não aquilo que muitos hoje já estão chamando de pós-modernidade, mas ele fala de hipermodernidade. A gente vive esse período onde tudo é hiper, é super. É o supermercado, é o hipermercado, enfim, tudo hoje tem que ser grande. Tudo hoje é mega, exatamente. A gente vive nessa sociedade e, principalmente, porque a gente migrou de uma sociedade de produção para uma sociedade de consumo. Então, hoje, você é definido socialmente pela sua capacidade de consumir. Você é um cidadão na medida em que você se torna também um consumidor. Se você pode consumir, você está dentro do jogo.
Se você não pode consumir, você está fora, você está sobrando na sociedade. Então, é interessante que, a partir dessa perspectiva do consumo, nós somos vistos hoje sempre da perspectiva da insatisfação. Porque qual é o segredo do consumo? O que toca o consumo? O que leva as pessoas a consumirem? A propaganda, ela tem um objetivo. Quando o camarada faz uma propaganda e coloca a propaganda na televisão para você, ou lá na internet, ele vai colocar o seu produto muito bonito, muito bem colocado, e vai dizer para você o seguinte: não é possível que você não tenha esse produto. Você está atrasado, você acaba de comprar um computador novo, e você, na mesma hora, você já está em crise porque saiu o modelo mais novo. Então você vive nessa sociedade que leva você a se sentir sempre desatualizado, ultrapassado. Por quê? Porque você não tem determinadas coisas. Por mais que você tente estar por dentro, você sempre vai ficar por fora. E aí você se torna um consumidor. E a realidade, gente, é que quem vive para consumir vai acabar sendo consumido. E aí que nós vamos entrar na questão do nosso tema do esgotamento. Quando o camarada diz: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará, você tem dificuldade para entender isso, porque você, na mesma hora, vai pensar em um monte de coisas que a televisão, que a propaganda, que os banners de propaganda, enfim, tudo está dizendo para você. Saiu o vídeo? Saiu o vídeo? Pode colocar aí, vamos lá. Vamos ver o que ele fala ali sobre isso. Agora, se não sair, aí, gente, a gente não vai acontecer nada, né? A gente vai continuar normalmente. Vamos lá.
Salmo 23, a gente lê com essa ótica. Essa ótica do urgente, do que tem que ser para hoje. A ótica do cliente insatisfeito o tempo inteiro. Por isso eu disse que quem vive para consumir vai acabar sendo consumido, porque ninguém dá conta de viver plenamente a partir da dependência do que é a nossa sociedade hoje. A questão toda, gente, envolvida, e eu quero então focar, para a gente terminar, na questão dessa primeira frase do Salmo, quando ele diz: o Senhor é meu pastor. Porque o foco do Salmo 23 não está nas coisas que o pastor pode oferecer. Porque na relação da ovelha com o pastor, essas coisas são importantes? São. Mas a coisa mais importante que existe para uma ovelha é o pastor. Não é necessariamente as coisas que o pastor dá para a ovelha. Existe uma relação vital entre ovelha e pastor. Não sei se você sabe, mas se você pesquisar, você vai descobrir que existe mesmo ainda hoje, em quem cria ovelhas, a coisa de dar nome. Cada ovelha tem um nome. E se você pegar 3 rebanhos de 3 pastores diferentes, misturar todo mundo, botar no mesmo pasto, e de repente o pastor gritar: ei, vamos embora! Somente as ovelhas dele vão seguir ele. As outras vão ficar lá onde elas estão. Por quê? Porque as ovelhas reconhecem a voz do pastor. As ovelhas são capazes de discernir porque elas obedecem a ele, elas estão ligadas a ele, não ao outro. Então, nesse sentido, a gente pode ler o Salmo 23 e, em vez de focar nas coisas que o pastor dá ou proporciona à ovelha, a gente focar na relação em si da ovelha com o pastor. E pensando nessa questão, a gente pode então colocar isso. O nosso principal problema hoje é que estamos sempre buscando substitutos para ocupar o lugar de Deus. Substitutos que nos satisfaçam e nos preencham. Por que que muitas vezes, hoje, a gente fica com o tanque muito vazio, muito rápido? É mais ou menos igual ao celular. Por exemplo, hoje, dá 10 meses, a companhia do celular vai te ligar. E vai falar: você quer trocar por um aparelho novo? É óbvio que o que ele quer é te manter mais 10 meses preso lá na fidelidade com ele. Só que do jeito que você consome o seu celular, o que acontece depois de um ano é que a sua bateria, quando você comprou o celular que durava 12 horas, ela vai começar a durar quanto tempo? 2 horas, 3 horas, 4 horas. Não dura. A questão que eu vejo em relação a essa questão do celular vai um pouco, eu acho que ilustra um pouco essa realidade que nós vivemos hoje. Quando nós substituímos Deus, o pastor supremo, pelas coisas que ele nos proporciona, nós vamos cada vez ficando esgotados mais rapidamente. Porque as coisas não vão satisfazendo. E veja, eu disse no início que o esgotamento é uma questão da nossa finitude. Todos nós vamos passar por isso. Até Jesus passou. Mas a questão é que hoje em dia a gente fica esgotado muito rápido. E é possível que você esteja numa situação que o tempo inteiro você já acorda de manhã, vai trabalhar, quando você chega lá de manhã, que tecnicamente deveria ser a sua hora mais produtiva, você já está lá: caramba, eu estou cansado muito. Estou muito cansado, estou doido para... Que horas são? 9h05. Estou doido para ir embora. A gente já acorda cansado hoje. A gente vive num estado crônico. E isso não é só fisicamente, é espiritualmente, é emocionalmente. Já percebeu como que muitas vezes a gente se abala facilmente? Acontece qualquer coisa, a gente já está abalado, já está preocupado, já está transpirando. Parece que a gente perdeu aquela casca grossa de aguentar passar por tribulações, por provações, por sofrimento. Qualquer pequena provação a gente já está desesperado. A gente já está pedindo, né, indo para fazer uma oração do descarrego, alguma coisa aí, porque está difícil. A gente parece que não sabe mais, gente. Sabe o quê? Sofrer. O cristão hoje não sabe mais sofrer. E aí, gente, é exatamente por isso, porque nós estamos tirando foco do pastor, temos colocado substitutos. E muitas vezes a própria religião
se torna um substituto do pastor. A religião pode ser um substituto muito prejudicial. Eu quero caminhar para uma conclusão em relação a isso, porque esse é o meu foco hoje. Quero colocar aqui duas citações, uma bíblica e outra, uma citação clássica de uma pessoa que viveu há quase 500 anos atrás, chamada Teresa de Ávila, e ela disse o seguinte, num dos seus textos, ela disse o seguinte: nada te perturbe, nada te espante, tudo passa. Deus não muda, a paciência tudo alcança. E veja o que ela disse: quem a Deus tem, nada lhe falta. Só Deus basta. Sabe o que é isso? O Salmo 23. Ela abriu a Bíblia, leu o Salmo 23, entendeu o significado do Salmo 23 e fez uma poesia em cima do Salmo 23. Foi isso que ela fez. Ela disse que o seguinte: quem tem o pastor, nada lhe falta. É verdade, você ainda passa por situações de privação em que muitas coisas ao seu redor serão difíceis e você não terá. Mas como você tem o pastor é o mais importante. Quem tem a Deus, nada lhe falta. A pergunta que eu faria hoje para você aqui é a seguinte: quem você tem? Se a sua identidade está estabelecida, por exemplo, o que você tem? Eu tenho uma conta bancária que é a minha segurança financeira. Beleza, tranquilo. Se por algum motivo houver uma crise, um ladrão, uma catástrofe, e você perder a sua conta bancária, o que acontece? Se a sua identidade está baseada nessa conta, você perdeu sua identidade. Você perdeu o seu centro. A minha vida é o meu filho. Olha que eu peguei pesado agora. A minha vida é o meu filho. Se a sua identidade existencial, espiritual, se o seu ser como um todo está baseado, fundamentado no seu filho, se um dia, porventura, Deus proteja, mas você sabe o que acontece. Você perder seu filho, ou eu perder a minha filha. Se a minha identidade essencial está fundamentada na minha filha, o que acontece comigo? Eu não quero dizer que se alguém perde um filho não vai sofrer, tá? Eu espero que vocês estejam entendendo o que eu estou querendo dizer. A questão que eu estou querendo dizer é o seguinte: quando eu te pergunto quem você tem, é onde está construída a identidade essencial da sua alma. Onde você se fundamenta. Porque ela disse: quem a Deus tem, nada lhe falta, só Deus basta. O que é um ídolo? Um ídolo, gente, é tudo aquilo que a gente coloca como um substituto de Deus, como um elemento que define a nossa identidade. É por isso que o profeta Jeremias, e essa é a segunda citação, fez uma dura crítica ao povo de Israel, dizendo as seguintes palavras: alguma nação já trocou os seus deuses? E eles nem sequer são deuses. Mas o meu povo trocou a sua glória, o seu Deus, por deuses inúteis, inexistentes. Espantem-se diante disso, ó céus. Fiquem horrorizados e abismados, diz o Senhor. O meu povo cometeu 2 crimes. Eles me abandonaram, a mim, a fonte de água viva, e cavaram as suas próprias cisternas. Cisternas rachadas, que não retêm água. Para mim, esse é um dos textos mais atuais nos dias de hoje. Porque é exatamente o que muitas vezes acontece. Mesmo o povo que diz que é o povo de Deus, tem substituído, tem trocado, tem abandonado Deus como a sua identidade, tem buscado outras fontes para a sua satisfação, para a sua identidade, para a construção da sua vida. Que eu estou querendo colocar aqui, quando ele diz: o Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Isso, gente, para nós deve ser um desafio para levar a gente a perguntar: onde está construída a nossa identidade? Qual é a relação mais importante que existe para a gente? Porque veja só, se todos nós, pela nossa finitude, vamos passar pelo esgotamento,
A coisa mais importante que a gente devia saber é o seguinte: qual é a nossa fonte de alimentação? Nós temos uma fonte de alimentação? Porque tudo bem, a minha bateria pode pifar. Mas eu tenho um negocinho lá em casa chamado carregador. Você tem um carregador? O que é um carregador? É um equipamento, um fiozinho, uma coisinha que você liga aqui no celular e liga ele aonde? Na energia. Se eu deixar ele ligado aqui na energia, ele vai funcionar quando? Quanto tempo? Vai funcionar enquanto tiver energia, ele está ligado. A questão então é o seguinte: qual é a sua fonte de energia? Aonde você tem estabelecido essa relação essencial? Porque aí então nós vamos encontrar a coisa mais importante em relação à questão do esgotamento. A questão não é evitar o esgotamento. A questão é saber, no momento em que nós estamos esgotados, onde nós estamos buscando energia? Onde nós estamos buscando? O texto lá que nós lemos de Jeremias, eles me abandonaram. Eles buscaram outras fontes, que não a mim, o Senhor. E, gente, é preciso que a gente entenda uma questão, por exemplo, na nossa confissão de fé. Nós somos da igreja presbiteriana aqui. E a gente segue um catecismo lá, um símbolo de fé, que é o símbolo de fé chamado Símbolos de Fé de Westminster. E lá tem no catecismo a primeira pergunta: qual é o fim principal do homem? Qual é o fim principal da nossa existência? Alguém lembra qual é a resposta? Alguém aí que seja presbiteriano desde anos aí? Alguém lembra? Peraí, gente, tá muito barulho. Diga alguém com clareza. Glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Ter alegria nele. Esse é o fim principal. Imagine que você vai numa sociedade longínqua que, por algum motivo, nunca viu um celular na vida. Nunca. Nunca celular chegou lá. Aí você chega com o seu celular. Aí você chega para o cara: rapaz, esse aparelho é muito bom, rapaz. Você tem que ter esse aparelho. Isso aqui é revolucionário, rapaz. Aí você chega e dá para o camarada. Aí o cara pega o celular, olha, não entende o que é isso, vê essa superfície assim e tal. Aí o cara está fazendo uma obra lá na cabana dele, está fincando umas estacas. Aí ele chega e fala assim: legal, vamos ver se esse negócio é bom mesmo. Aí ele chega lá, vou fincar umas estacas. Ele pega a estaca no chão, pá, pá, começa a bater, usar o celular de martelo. Aí na segunda batida que ele dá, o celular, se for iPhone novo então, né, botar no bolso ele dobra, né? Mas enfim, é o que dizem. Ele bota o celular, na segunda pancada ele estoura. Aí ele chega pro outro que deu o celular para ele: rapaz, mas que negócio vagabundo isso que você me deu, rapaz, isso não serve para nada. Olha só, a segunda coisa já quebrou. Não serve para nada esse negócio, joga isso fora. Você pode imaginar uma cena como essa? Qual é o problema aí? É porque é um problema de propósito. Esse aparelho aqui não foi criado para ser martelo. Ele foi criado com um objetivo. Então, se você quiser julgar se isso aqui é bom ou não, você tem que julgar o quê? Ele no seu uso, naquilo para o qual ele foi criado. Eu estou dizendo isso para dizer que nós fomos criados, e a palavra de Deus nos diz isso, para Deus. Não apenas por Deus, mas para Deus. E quando nós colocamos dentro do nosso coração qualquer outra identidade que não seja o próprio Deus, sabe o que acontece? O celular quebra. Muitas vezes a gente quebra. A gente quebra a cara, a gente quebra a alma, quebra a nossa vida, quebra as relações à nossa volta. Por quê? Porque nós não estamos funcionando da maneira como Deus planejou. Nesse sentido, esse salmo ele nos traz um alento para mostrar que a única pessoa que realmente pode ser o nosso pastor, no sentido de cuidar de nós, é o Senhor, é Deus. É por isso que eu quero colocar essa introdução. Nós vamos voltar a esse salmo. Nós vamos voltar a esse salmo. Esse salmo ele vai ser um guia para a gente ao longo dessas próximas semanas. E nós vamos sempre falar sobre ele. Cada semana a gente vai falar sobre um detalhe. Na semana que vem, por exemplo, eu quero falar sobre essa realidade que ele diz aí: me faz repousar. Eu vou falar sobre o descanso. Eu queria falar na semana que vem sobre a teologia bíblica do sabá. Sabe o que é o sabá? O sabá é o sábado.
sábado de descanso. Eu queria falar sobre a importância disso, quando ele fala das verdes pastagens, das águas tranquilas, da importância do ritmo de vida. Tem muita gente que pensa que o ritmo de vida não, a gente que faz. Mas eu quero mostrar para vocês que Deus preparou e criou você para viver de acordo com um ritmo. E quando você sai desse ritmo, meu amigo, você pode saber que coisas ruins vão acontecer. Depois nós vamos falar sobre essa frase, guia-me nas veredas da justiça. E aí nós vamos falar sobre o caminho da justiça, numa sociedade em que não se preocupa muito com esse caminho. E uma sociedade que diz o seguinte, não, faz o que você quiser, como falou, né? Necessidades urgentes você faz na hora, o prazer imediato. A sociedade hedonista. A questão é, existem veredas, uma trilha que é a trilha de justiça, e é por essa trilha que ele guia a gente, ele nos criou para isso. Depois nós vamos falar sobre esse vale de trevas e morte, e a importância da gente entender essa expressão, tu estás comigo. Sabe o que eu acho muito bacana aqui nesse texto? É que ele não diz assim, quando eu passo pelo vale de trevas e morte, o celular que o Senhor me deu fica comigo e eu não tenho medo de nada. Ou então, a minha conta bancária está ali me dando um alento, eu não tenho medo de nada. Na hora que você passa pelo vale da sombra da morte, a única coisa que vai realmente fazer você não temer mal algum é o quê? É a presença dele. É por isso que ele diz, tu estás comigo. E é por isso que eu não temerei perigo algum. E ele fala, tua vara e o teu cajado me protegem. E eu vou falar um pouquinho, quando eu chegar lá, sobre o significado da vara e do cajado. Então, gente, e sobre esse sentido aqui, o que é me protegem? Enfim, nós vamos nas próximas semanas passar pelo Salmo 23, usar ele como texto base e refletir sobre várias outras passagens. O objetivo hoje é a gente pensar na questão do propósito. Fique com essa palavrinha, propósito. O Senhor é o meu pastor. A pergunta é, quem é o seu pastor? Lembre-se da música de Teresa de Ávila, da oração que nós vamos cantar aqui agora. Quem tem a Deus, nada lhe falta. Só Deus é o suficiente. Se você está chegando no limite que você precisa, antes de qualquer outra coisa, é pensar aonde está ancorada a identidade da sua vida. Aonde está? E não tenha vergonha de fazer uma autocrítica e dizer assim, realmente durante anos eu não me liguei para isso. Durante anos eu não dei importância para isso. E aí a minha vida desandou. Sempre é tempo de recomeçar. Sempre é tempo de voltar atrás, sempre é tempo de você reavaliar e você reorientar. Deus pode estar hoje te dando uma nova chance para você reorientar a sua vida, colocar ela no propósito para o qual ela foi criada. Se você quer realmente experimentar esse renovo, essa restauração da sua alma, a primeira coisa que você vai precisar é reorientar a bússola que norteia a sua vida. Botar ela para o alto. Botar ela na direção certa. Vamos fazer uma oração para terminar? Vou dar um tempo para você refletir sobre essas questões aí que a gente falou. Logo depois a gente vai orar e cantar aqui uma música. O grupo pode vir aqui logo. Pai querido, nós nos colocamos agora na tua presença, reconhecendo que muitas vezes temos vivido a exaustão, o esgotamento. Muitas vezes nos sentimos, Pai, sozinhos, deprimidos, sem vontade de viver, com medo. E hoje, Pai, somos estimulados, encorajados por esse salmo, escrito por alguém que viveu momentos tão difíceis, como foi o rei Davi. Mas alguém que encontrou a identidade no Senhor.
Por isso, nós queremos pedir que o Senhor reoriente a nossa vida, os nossos valores, as nossas prioridades. Que o Senhor seja, de fato, a nossa fonte de água viva. Que a gente não procure cavar, Pai, os nossos próprios poços, um projeto de vida independente. Quantas vezes, Senhor, nós só buscamos o Senhor na hora da dificuldade, do aperto, do desespero. Te pedimos perdão por tantas vezes agirmos assim. E pedimos que o Senhor nos ajude, Pai, a ter uma relação, não apenas de pronto-socorro, de emergência, mas a termos aquela relação da ovelha com o pastor, de estar sempre ali junto. Que o Senhor seja o nosso maior prazer, nosso maior tesouro, nosso maior valor, acima de todas as outras coisas. Não queremos ter ídolos, falsos deuses, mas queremos ter o Senhor. Essa é a nossa oração, em nome e por amor do teu Filho Jesus. Amém.